todos nascem com consciência. Tá? Que essa imagem, né, a imagem dele, a imagem de Deus, que foi ferida pela queda. Né? Foi ferida pela queda. A gente sabe que a queda em Gênesis 13, ela atingiu todas as faculdades, as capacidades humanas, mas ela não destruiu a imagem de Deus. Existe resquício de Deus dentro de nós. Muitas vezes a gente não vê alguém que não é cristão, enfim, é ateu, se indignar contra a injustiça. A gente vê, né, pessoas fazendo bem, até às vezes melhor do que cristãos, entendeu? Por quê? De onde vem isso, então? Da onde vem isso aí? Né? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei não de ser justificados. Tá? Então, assim, os judeus perderam o templo, foram para o exílio, voltaram, né? E ali, então, eles começaram o quê? Esses 400 anos. Fundaram as sinagogas. Então eles diziam o seguinte: isso aí era o critério, né, dos fariseus, dos saduceus, enfim, da elite religiosa da época, que ouvia a lei do sábado, né, a Torá na sinagoga, já era assim, certo de que a pessoa estava salva. Não, mas não é assim. Mas o apóstolo diz, porque os que ouvem a lei, só porque ouviram a lei. Então isso também é um alerta para nós, queridos, tá? A gente ouve a lei, a gente ouve pregações, semanalmente, 2 por semana, a gente ouve pregações em casa, a gente lê as escrituras, a gente tem muitos meios de graça, comunhão com os irmãos, nós muito mais ainda, tá? Nós vamos ser julgados por esse conhecimento. Porque quando os gentios, veja bem, o apóstolo Paulo falando dos gentios, aí gentios aqui a gente lê assim, pagãos, tá? Pessoas assim totalmente descomprometidas com Deus, ateus, enfim. Porque quando os gentios que não têm lei, tá? Não seguem nada, fazem naturalmente, olha o que o apóstolo Paulo praticam naturalmente as coisas as coisas que são da lei, não tendo eles lei, né? Lei escrita, não tendo lei escrita, eles são leis. Tá? Para si mesmo, tá? Vai ser Ritalina, tá? Eu vou perder tempo aqui, porque tá uma carteira. Bem, para si mesmo são leis. Então, o que quer dizer com isso aqui? Né? Os gentios que eles praticam naturalmente, olha aqui, porque quando os gentios não têm lei, fazem naturalmente, eles praticam naturalmente as coisas que são da lei, tá? O que é da lei? Amar o próximo, né? Fazer bem ao próximo, uma série de coisas aí. Para servir a que são lei. Então esse aqui já aponta aqui para a consciência, tá? Os quais mostram a obra de Deus gravada no seu coração, ou seja, a lei moral. Todos nós nascemos com essa lei moral, né? Aquele fator Melquisedeque, tem até um livro com esse nome. Então, assim, porque Deus, a gente tem que partir do princípio, né? Toda a gente diz que Deus é um Deus justo. Deus jamais condenará alguém se essa pessoa não tiver critérios para ser condenada. E Ele jamais vai justificar alguém que também não tem critérios para ser salvo. Jamais. Entendeu? Então, assim,
Esses gentios, eles mostram a obra da lei gravada no coração, ou seja, a lei moral, né? Testificando juntamente a sua consciência, ou seja, de acordo com essa lei moral, a consciência vai testificar, aprovado, reprovado, entendeu? E os seus pensamentos, que é acusando-os ou defendendo-os, tá? Então, a consciência, ela tem 3 papéis. Ela acusa, né? Às vezes a gente não faz algo errado, assim, e não vem uma dor, uma coisa estranha, né? Não devia ter feito isso, não devia ter falado isso, sabe? Então, não ignore, isso aí é uma reclamação, né? Da sua consciência, da nossa consciência. E os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia, olha, o D maiúsculo, toda vez que aparecer D maiúsculo, é o dia do juízo eterno, tá? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Tá? Então, consciência, o que é mesmo consciência? É o senso moral inato dado por Deus à raça humana, que acusa, defende, julga. A consciência escrutina, ela vai fundo, né? Escrutina, ela averigua detalhadamente, emite juízo sobre todo o nosso comportamento, para que o homem possa discernir entre o certo e o errado, o justo e o injusto, e assim orientar-se em suas decisões. Tá, queridos? Então, nós cristãos, nós temos tudo. Será que o Senhor Deus Todo-Poderoso, sendo justo como Ele é, Ele vai me julgar? Eu que tenho tudo, né? A lei completa, Novo, Velho Testamento e Novo, pregações. Nós vivemos num país livre, ninguém vai chegar aqui proibindo, matando, atirando, não. E tenho a convivência com os irmãos, a oração, posso orar em casa, convidar pessoas. Eu posso ler, eu posso ter 1, 2, 3, 15 Bíblias dentro de casa. Será que Ele vai me julgar da mesma forma que vai julgar uma pessoa que vive, né, numa tribo remota, que nunca ouviu falar de Jesus Cristo? Vocês sabem, irmãos, que muitos muçulmanos, eles têm sonhos, muitos não conhecem Jesus, muitos nunca ouviram falar, isso é terrível, mas é verdade, muitos nunca nem ouviram falar sobre Jesus Cristo, né? E assim, vai ser o mesmo critério para essa pessoa e para mim? Claro que não. Tá? Então, Ele é justo. A quem muito foi dado, muito será cobrado, pedido. Então, queridos, isso é para todos os seres humanos, tá? Então, a palavra-chave é consciência, antes e depois da queda. Então, antes da queda, tá? Vamos ver a primeira manifestação da consciência antes da queda. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência. Ele sentiu pela primeira vez o quê? Culpa, vergonha, né, e medo. Culpa, vergonha e medo. Ele sentiu isso. Então, assim, como é que Adão, que não conhecia Eva, que não conheciam esses sentimentos, né, depois de pecar, caiu a ficha. Eles se esconderam, sabe, sentiram vergonha. E experimentaram a culpa, que é horrível você carregar uma culpa com você. Vergonha, medo. O medo é horrível. Então, sabe o que passou na cabeça deles? Né? Que é isso que a gente está sentindo agora?
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Foi uma única ordem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não comerás, porque no dia que ela comeres, certamente morrerás. Essa é a morte espiritual, não é a morte física, morte espiritual. Então, Deus estabeleceu uma única lei. E após, claro, Deus criou a mulher. Após dessa ordem, ela não tinha sido criada ainda, tá? Então, está todo mundo ligado? Estou vendo aí olhos se fechando. Irmã, eu queria fazer só uma pergunta. Adão sabia que era morte? Olha, uma pergunta bem. Aquela pergunta que você me fez, acho que 2 anos, eu perguntei para o Felipe, meu filho. Ele também não sabia responder. É depois, né? Após. Porque ele está perguntando antes, né? Porque ele certamente morrerá. O que era morrer do Adão? Uma coisa é certa, como ele era perfeito em todas as suas faculdades, né? É difícil essa não tem material bíblico, né, para isso, entendeu? Né? Querido, infelizmente, eu vou ficar devendo mais uma. Vou perguntar para o Felipe, universitários, perguntar para o Arnaldo, pastor Arnaldo, os pastores daqui, mas eu acredito que essa resposta, até o pastor Ferreira. Hein, pastor? A pergunta aí mas rapidinho, tá? Gente, tudo isso? Não, vai ficar para nós 3 quando terminar o culto. A serpente e Eva, tá? Então, assim, teve um diálogo, né? Eva deu ouvidos, sabe? Ela deu corda na serpente, tá? E a serpente começou com mentiras, né? Não, que nada. Vocês conhecem muito bem a história. A decisão de Adão e Eva, tá? Então, assim, a gente vê que são decisões que foi a maior, aqui no caso deles, foi a maior tragédia que nós podemos experimentar, foi o pecado de Adão e Eva, que houve uma ruptura, né? Eva disse: eu quero experimentar essa autonomia, eu quero experimentar essa independência, né? Entendeu? Ela queria experimentar o conhecimento, a ser igual a Deus, igual. O conhecimento, então a fonte, ela nem queria o que era aquela fonte, né? De onde vinha aquilo, quem era aquela serpente? Bem, o fato é que eles fizeram, houve uma ruptura, né? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Veja bem, aparece logo o pecado, né? Agradável aos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também para o seu marido e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, eles não eram cegos, abertos aqui, no sentido simbólico, né? Figurativo. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para se aleitar. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles se esconderam, porque eles estavam com medo, com vergonha, culpa, se sentindo culpados, né? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, chamou o Adão, veja bem, o homem, né, ele é o sacerdote do lar, tá? Ele é o sacerdote do lar, tá? Né? É perfeita a combinação bíblica, né? Porque diz assim, o homem, né? A mulher deve ser submissa, mas submissa a quem? Ao marido que a ama profundamente como Cristo amou a igreja. Então, ele chamou o Senhor e disse, ele chamou o homem, Adão, e disse, ouvi a tua voz, chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz no jardim de mim, porque estava nu e escondido.
Tá? Então, antes é por que se esconderam, né? Culpa, vergonha e medo. Então, foi realmente a maior tragédia da raça humana. Nenhuma guerra nuclear pode ser tão perverso, tão cruel, como foi a queda de Adão e Eva ali em Gênesis, capítulo 3. Ponto 2 da lição: direito natural. Todo ser humano ele nasce com um conteúdo normativo, né, já comentou, fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. Tá? Exemplo do Gênesis, isso é visto em Caim. Caim matou Abel, feriu o direito natural de Abel estar vivo. Ele tirou vida do irmão dele, né? E experimentou uma trágica consequência. Veja bem aqui o que ele fala. Por causa da culpa, ele disse: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Da tua face me esconderei de novo, né? Esconderei, serei fugitivo e errante na terra. Quando a consciência acusa, quando a nossa consciência nos acusa, não adianta tentar nos esconder, nos fugir. Não adianta, irmãos. É pior você deixar para lá. Eu ouvi uma voz interior, mas deixa para lá. Eu acho que não é bem assim, eu estou sendo muito, a gente vai ver, né? Que a consciência ela pode ser hipersensível, ou seja, tudo é pecado, né? Ou não, o contrário. Nada é pecado. Tá? Nada é pecado, tem nada a ver isso aí, tem nada a ver, entendeu? Foi o pessoal da minha turma lá, da minha turma não, né? Da universidade, né? Da BU, dessa vida universitária que eles falaram, né? Quando eu vi o primeiro filme de sexo explícito, a Bíblia do Pará. Alguém lembra? O título? Eu lembro porque eu vivi na pele essa experiência horrível, né? O império dos sentidos. E ali, né, tinha fazer sociologia ali no meio, dos ameuenses ali, né? Ele disse: nada a ver isso aí, não tem nada a ver. A gente vai ver o aspecto sociológico para lá. Queridos, mais tarde, todos eles se desviaram. Todos. Claro que não foi só por causa do filme. É porque as coisas já estavam se acumulando dentro deles, né? Então, quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder, tá? Então, vamos ver aqui um exercício para a nossa vida, tá? Vamos fechar os nossos olhos. Feche os seus olhos, se você conseguir fechar, feche os seus olhos. Escute, ouça cada uma das declarações da palavra de Deus. Pense profundamente agora na sua própria vida, na sua vida. Não pense assim: fulano deveria estar aqui ouvindo isso. Não. Quem está aqui é você. Quem está aqui sou eu. E veja se ainda existe pecado, tendências que não foram confessadas, que não foram resolvidas, e que você talvez esteja programando por meses, semanas ou até anos. Talvez seja a hora do Espírito de Deus tirar esse fardo pesado. E você pode confessar agora. Então você vai ouvir o seguinte: Senhor, tu me sondaste com os olhos fechados. Você vai fazer uma viagem, né, presente e passado. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde então irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás ali também. Então, queridos, é uma
reflexão, né? E a gente precisa fazer essas reflexões de vez em quando e prescrutar, inquirir, escrutinar, né, o nosso coração e ver se existem pendências ainda na nossa vida que ainda não foram resolvidas e que talvez a gente está carregando esse fardo pesado por anos sem necessidade, né? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós sabemos que o acusador acusa, o papel dele é esse: acusar, é matar, é mentir, né? Ele tem esse papel. Mas o Filho de Deus veio para quê? Para o quê? Morreu naquela cruz, da forma como morreu, para que tivéssemos vida, e vida com abundância. Então nós não somos mais escravos, em hipótese alguma, nós não somos escravos. Então, escrita no coração, a princípio, como a gente já falou aqui, antes da lei escrita em tábuas, né, que o autor da lição fala sobre positivação, que seria exatamente como se fosse assim, agora a lei que era oral só, tá? Agora ela vai ser escrita, ela vai ser positivada, ela vai ser, enfim, aqui em papel, em tábuas de lei, depois papiro, depois papel, enfim, toda essa evolução. Em princípio, antes da lei escrita em tábuas, é com base nessa lei, mas antes não havia nenhuma lei. Está todo mundo entendendo? Não havia nenhuma lei. Foi depois, com Moisés, que foram escritas, na verdade, as duas tábuas. Não matarás, não, entendeu? E ali veio todos os regramentos para o povo judeu. Então, como é que as pessoas eram? Era através da consciência, da lei moral, que a gente já viu que todo ser humano nasce, tá? Então, Romanos, como a gente já viu nesses capítulos, né, nesse versículo, nesse capítulo e versículos, Paulo faz referência à lei mosaica, dada a Israel, e a lei moral de livro natural comum a todos os homens. Então, ali ele fala sobre esses dois aspectos, a lei moral e a lei já com a positivação, escrita, né? O que ocorreu em relação aos hebreus foi isso, foi a positivação do direito natural, a escrita em pedra, os preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar, por exemplo. Além disso, houve também uma ampla regulação, não foi? Sobre as leis civis, leis jurídicas, leis dietéticas, leis cerimoniais. Os judeus receberam, os hebreus receberam tudo isso, irmãos. Mas antes da codificação do direito natural, o autor vai dizer aqui que ele vai citar um outro mais elaborado e ainda mais famoso, né, mais conhecido, o Código de Hammurabi, né? Foi escrito 18 séculos antes do Senhor Jesus Cristo, 18 séculos, tá? Então, ele fala assim, uma observação que eu achei interessante, que há de bom nas imperfeitas leis humanas, tá? É inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Transgressões contra a consciência. Tá? Então as pessoas, não serão condenadas por aquilo que desconhecem. Elas não serão condenadas por isso. Tá? As pessoas não serão condenadas por aquilo que desconhecem, mas pela atitude que demonstraram em relação ao que sabem, ao que já sabem. Aqueles que conhecem a palavra de Deus e a sua lei serão julgados de acordo. A quem muito é dado, muito será cobrado também. E nós aqui, ocidentais, nós temos recebido muito. E a gente sabe que boa parte da igreja tem jogado na lata do lixo, né, todas as orientações da palavra de Deus. Tá? E vão ser julgados de acordo. Os que jamais viram uma Bíblia, mas sabem
sabem discernir entre o certo e o errado, o justo e o injusto, serão julgados pelas transgressões que cometeram contra a própria consciência. Esse é um tema, eu acho que dessa revista, esse é o tema mais intrigante, polêmico, de todos os capítulos dessa lição, tá? Além de Deus, por que eu digo isso? Porque a salvação não é só através de Jesus Cristo, tá? Então, realmente, teria que ser, não dá para fazer isso em 50 minutos, né? E mesmo eu teria que me aprofundar 2 anos antes, estudar 2 anos antes para eu trazer para vocês aqui. Além de Deus estar inscrito nas pessoas, aqueles que, já falamos sobre isso para outros lugares, vão ver, assassinato é proibido em todos os lugares, né? Mas, embora esta lei tenha sido transgredida, veja bem, como transgredida? Ele vai falar daqui a pouco sobre a consciência ser cauterizada, entende? Então, assim, você faz a primeira vez, né, a consciência dá um grito, ei, não. Mas depois você torna a fazer, você faz reiteradas vezes, você vai cauterizando. O que é cauterizar parte do corpo, da pele? Aquela parte que foi cauterizada vai ficar insensível. Vai ficar insensível, irmãos. A gente toca naquela parte e não vai sentir mais dor. Não vai mais, entendeu? Então é isso que acontece com pecados reiterados. Né? Peca, pede perdão, no mesmo pecado, no mesmo espectro, né? Dentro do mesmo espectro ali. Então, e você acha que pode estar tudo bem com você? Você diz, não, está tudo bem comigo, sim. É um mecanismo de defesa, né? Que muitas vezes a gente usa, mas cuidado com isso. Nós não seremos julgados exclusivamente nós hoje aqui, nessa igreja, nós hoje aqui, né, no século XXI, pela consciência somente. Não, mesmo porque eu acabei de falar. Ela pode cauterizar, ela pode ficar corrompida, ela pode ser uma consciência fraca. Entende? São as deformações da consciência. O autor vai falar no final já. Então, ela não é o último juiz. Tá? Então, nós não podemos nos fiar só naquilo que a gente sente. Eu estou bem. Mas o que a palavra diz? Né? O que a palavra de Deus diz? Não, mas eu sou um bom. Olha, bem, eu não matei, né? Nunca matei ninguém. Você já deve ter ouvido isso, pastor. Eu nunca matei também, nunca roubei. Eu faço até o bem, de vez em quando. Então, eu sou uma pessoa boa. Isso é ilusão que a própria consciência tenta gerar. Para alívio do quê? Alívio da culpa. Né? Da culpa. Alivia. A culpa é terrível. Então, alivia a culpa. Então, nós temos que ir, na fonte. A nossa fonte é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E o contrário é verdade. Lembra que a gente viu no início, ali o Sérgio conferiu, né? Que o apóstolo Paulo estava sendo acusado com mentiras. Mentiras. E é quando ele diz, a minha consciência está em paz. Entendeu? Então, o oposto também é verdade. Se você é acusado com mentiras, né, você não procurou aquilo. Então, durma em paz. Durma em paz. Agora, veja segundo as Escrituras, tá? Ela funciona como um órgão, como a gente já viu, né? Que culpa, né? Ou não? É melhor você buscar na próxima aula, porque a aula está muito boa, o conteúdo dela está ótimo. E você está fazendo apanhado do velho, vai chegar no Novo Testamento. Então, acho que o comandante que era
pessoal do culto vai entrar para fazer preparação, então você pode terminar na próxima aula, você pergunta dele. Aí vai acompanhar. Oi? É porque hoje nós já entramos aqui, a gente começou de fato. Aí pode desligar aí, por gentileza.